Uma pesquisa mostra que o livro da Bíblia que mais agrada aos cristãos é o de Provérbios. Ocorre que a ética e a moral do conteúdo de Provérbios oferecem um ensino muito importante para as pessoas hoje em dia. Por isso, embora não frequentem nenhuma igreja, muitas pessoas leem a Bíblia para tirar dela sábias lições de vida. Mas a palavra de Deus em que cremos é muito mais do que uma simples regra de ética e moral. Além disso, Provérbios fala claramente que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento e da sabedoria. A Bíblia é o único meio que nos permite conhecer o coração de Deus. Uma vez extirpados os maus pensamentos, é tempo de realizarmos o transplante mental do pensamento de Deus, que foi revelado por intermédio de sua palavra. Por meio de sua palavra, Deus deseja conceder-nos a graça do reino dos céus. Embora tenhamos de viver neste mundo, Deus deseja nos dar a graça e a bênção de que o homem que pertence ao reino é capaz de desfrutar. Por isso mesmo, Jesus não disse: arrependam-se e venham ao reino, mas sim, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Mateus 4:7. Não se trata de Jesus ter vindo para nos levar ao céu, mas para nos dar o céu em nosso coração e família. Então, como podemos conseguir o milagre se nos sentimos limitados e enfrentamos uma situação impossível? Quando eu era menino, observava com frequência a maneira com que meu pai enxertava um ramo no tronco de uma árvore. No início da primavera, ele tinha o costume de trabalhar em um pomar de caquis. Existem dois tipos de caquis, um selvagem e o outro doméstico. Os frutos são totalmente diferentes. Meu pai cortava a raiz do caqui selvagem e então usava um tubo de palha, enxertava um ramo de caqui doméstico, cobrindo-o depois com terra. Às vezes, havia um momento de secura por falta de compatibilidade entre a raiz e o ramo implantado. Mas, uma vez superado o período de adaptação, de forma surpreendente, o pé de caqui selvagem dava frutos do caqui doméstico. Esse princípio da natureza nos ensina um princípio espiritual. Assim como o pé de caqui selvagem é capaz de produzir o fruto do caqui doméstico, nós também podemos ter os pensamentos de Deus e falar o que ele fala. Qual é o caminho para isso? Talvez seja a pergunta de muitas pessoas. O pensamento e o plano do homem produz consequências humanas. Se, no entanto, repelirmos o pensamento do homem e enxertarmos em nós o pensamento de Deus, talvez, inicialmente, passemos por um momento de turbulência, mas se superarmos o obstáculo, será possível pensar, agir e crer como filhos e filhas de Deus, e assim experimentar o milagre. Mas as pessoas se recusam a repelir o próprio pensamento, para se apegar à palavra de vida e promessa, porque o coração sofre e vai contra a própria experiência. Contudo, se abrirmos nosso coração para que a palavra de Deus brote em nós, tanto os planos como os pensamentos humanos se desfarão e seremos transformados pela palavra de Deus. Em 1973, quando organizei a 10ª Conferência Pentecostal, muitos pastores e novos convertidos do exterior aproximaram-se de mim perguntando: Pastor Cho, o senhor deve ser um gênio. Como conseguiu construir uma igreja tão grande? Por que sua igreja cresceu tanto? Eu respondia simplesmente:
Não sou um gênio, pois um gênio jamais faria o que fiz. Então, como conseguiu isso? Com o pensamento do homem, não seria possível. Mas, se o pensamento de Deus se enraizasse no pensamento do homem, acontecem milagres surpreendentes. Deus disse muito claro que tudo é possível ao que crer. Marcos 9, 23. Logo que nos mudamos para Ioido, muitos me perguntaram: pastor, quantos membros da sua igreja deixaram de frequentá-la? Mas, como eu tinha certeza de ter obedecido a Deus, respondia: as pessoas estão se aproximando, minha igreja está crescendo. E assim as coisas aconteceram. De acordo com Hall, o número de membros aumentou cada vez mais. De acordo com o pensamento do homem, as circunstâncias diziam que o número deveria ter diminuído. Mas a igreja cresceu porque eu havia repelido o pensamento humano e enxertado em mim o pensamento divino. Deus disse claramente: abra sua boca e eu o alimentarei. Salmos 81, 10. Além dessa promessa, a Bíblia contém 32.500 promessas divinas. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é o pensamento e a palavra de Deus. Deus não nos deu a palavra para que a vejamos como simples espectadores, nem para vivermos como caquis selvagens, em meio ao fracasso, à desilusão, ao pecado, à injustiça, à mesquenharia, à enfermidade e à maldição. Ele nos deu sua palavra para que possamos dar bons frutos em vida, mediante a bênção ilimitada, a glória e a vitória divinas. Portanto, é fundamental que você transplante o pensamento de Deus em sua maneira de pensar. O enxerto não implica mudança da essência da árvore. Assim como removemos o galho de uma árvore e o enxertamos em outra, devemos transplantar o pensamento de Deus em nós e viver em sua presença. A Bíblia diz que Abraão teve seu filho Isaque aos 100 anos de idade. O corpo de Sara estava envelhecido e, portanto, ter um filho era praticamente impossível. No entanto, Deus semeou seu pensamento no coração de Abraão. Querer receber ou não o enxerto do pensamento de Deus depende de cada pessoa. Quando o anjo de Deus apareceu a Abraão e lhe disse: você terá um filho, ele riu até cair no chão, e Sara também riu. Apesar de tudo isso, Deus disse: você terá um filho. Aceitar ou não o pensamento de Deus dependia de Abraão e de Sara. Abraão enxertou o pensamento de Deus no próprio pensamento. Então seus nomes foram trocados. Abrão converteu-se em Abraão, pai de muitos filhos. E Sarai passou a chamar-se Sara, princesa. Ao enxertar o pensamento de Deus, eles passaram a ser estranhos para os incrédulos. Como pode um homem de 100 anos pensar em ter um filho? Eles estão loucos. É completamente ilógico. No entanto, é assim que isso funciona. Está certo que, de acordo com o pensamento do homem, existem limitações. Mas quando a pessoa tem o pensamento de Deus enxertado em seu pensamento, ela pode agir, falar e pensar como Deus. Deus deu um filho a Sara aos 90 anos de idade. Esse é Isaque, que é considerado o pai de Israel. De acordo com a Bíblia, Moisés era filho adotivo da filha de Faraó, ou seja, o chefe do exército do Egito e futuro sucessor no trono. Contudo, tendo crescido fisicamente e intelectualmente, deu-se conta de que era israelita. Certo dia, ao observar que um egípcio
estava espancando e maltratando um de seu povo. Quis fazer justiça com as próprias mãos, matou o egípcio e o enterrou na terra. Ele quis salvar o povo de Israel por meio de uma revolução. No dia seguinte, ao ver dois israelitas brigando, perguntou: "Por que você está espancando seu companheiro?" O agressor replicou: "Quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Você quer matar-me como matou o egípcio?" Quando a notícia chegou ao palácio real, o faraó ordenou a captura de Moisés. Imediatamente, este fugiu do Egito e foi para o deserto de Midian, tornando-se ali um genro de Jetro, o sacerdote. Passou o tempo e Moisés tornou-se velho. A Bíblia diz que ele morreu com a idade de 120 anos e que seus olhos e seu vigor não se tinham enfraquecido. Deuteronômio 34, 7. Certo dia, ao apacentar as ovelhas no Monte Horebe, Moisés ouviu uma voz vinda dentre uma sarça que ardia, mas que não se queimava. E a voz dizia: "Moisés, tire as sandálias." E o Senhor continuou dizendo: "Eu o envio ao Egito, para que liberte o povo de Israel." Moisés não conseguia acreditar no que estava ouvindo de Deus. Por isso reagiu dizendo: "Ó Deus, rogo-te que envies outra pessoa. Eu tenho dificuldade para falar e estou muito velho para isso. Envia outro em meu lugar." Moisés não podia enxertar no seu pensamento o pensamento de Deus. Irritado, Deus lhe respondeu: "Moisés, eu não lhe disse que estaria com você? Eu o envio." Finalmente, Moisés conseguiu repelir o seu pensamento, enxertando em sua mente o pensamento de Deus. Assim, muitos milagres aconteceram à medida que ele falava e agia de acordo com o poder de Deus. Quando Moisés incorporou o pensamento de Deus, pôde libertar o povo de Israel da escravidão, atravessando o Mar Vermelho e liderando mais de 3 milhões de israelitas até a Terra Prometida, construindo a nação de Israel e escrevendo o livro da lei. Outro que enxertou os pensamentos de Deus foi André. No Novo Testamento, há também muitos relatos que mostram como viver dando preferência ao pensamento do homem ou ao pensamento de Deus. Um exemplo disso são as decisões de Filipe e de André. A Bíblia diz que se reuniram cerca de 5.000 homens para ouvir Jesus pregar a palavra. Se fossem contadas as mulheres e crianças, esse número chegaria a dezenas de milhares de pessoas que estavam com fome. Na ocasião, Jesus chamou seus discípulos e lhes disse: "Deem-lhes vocês algo para comer." Ele não disse que os discípulos teriam a capacidade de fazê-lo, muito menos mentiu ou exagerou. Filipe começou a fazer as contas. Quando obteve o resultado, chegou à conclusão de que não havia forma de alimentar uma quantidade tão grande de pessoas. Então aproximou-se de Jesus e disse: "Jesus, estamos no deserto, há muita gente. Mesmo que dermos a cada um uma quantidade pequena de pão, precisaremos de muito pão para dar de comer a todos." Essa atitude de Filipe mostra que ele não se havia apropriado da palavra de Jesus, pois este havia dito: "Deem-lhes vocês algo para comer." Recusou-se a implantar o pensamento de Deus no próprio pensamento, conhecimento e experiência. Então, diante da mesma circunstância, André soube enxertar o pensamento de Deus e provavelmente deve ter dito: "Se Jesus nos diz para darmos de comer, é porque podemos fazê-lo. Jesus nunca teria dito para darmos de comer se não tivéssemos nada que lhes dar." Imediatamente,
juntou toda a comida disponível, 5 pães e 2 peixes. Depois de agradecer a Deus, Jesus o mandou repartir a comida entre o povo. E todos comeram e se fartaram. E os discípulos recolheram ainda 12 cestos cheios de pedaços que haviam sobrado. O pensamento de Deus é salvar-nos do pecado, sarar-nos de toda doença e enfermidade e transformar o desespero em esperança, a morte em vida, o fracasso e a desilusão em vitória. Para isso, primeiro devemos enxertar em nossa vida a palavra de Deus. Não é fácil escolher o pensamento de Deus a fim de crer nele. Abraão também falhou nesse ponto. Embora cresce no plano de Deus, com base em sua palavra, que teria um filho, quando sua esposa lhe propôs ter esse filho por intermédio da escrava Agar, ele acedeu ao pensamento humano e fracassou diante de Deus. Assim nasceu Ismael, como sabemos. É extremamente difícil distinguir entre o próprio pensamento e o pensamento divino. É difícil obedecer a Deus. Há momentos em que não obedecemos por pensar que o pensamento de Deus é o nosso pensamento, ou por nos consolar imaginando que o pensamento é o pensamento de Deus. Abraão falhou em um princípio, mas decidiu aceitar novamente o pensamento de Deus em sua vida. Decidiu crer no pensamento de Deus, baseando-se no momento em que ele o tirou de sua tenda e o fez contar as estrelas do céu. O mesmo aconteceu com Sara. Ela decidiu aceitar o pensamento de Deus, mesmo sabendo que não poderia conceber e ter um filho. Tal como acontece com personagens da antiguidade, também recusamos-nos a aceitar o que Deus pensa por causa do conhecimento, da lógica e da experiência pessoal. Essa é a razão de ser tão custoso o processo de incorporação do pensamento de Deus em nossa vida. Não obstante, se alguém deixar que a promessa de Deus seja implantada e superar a turbulência da provação apegando-se a Deus, os milagres se manifestarão ininterruptamente. Portanto, não devemos considerar a Bíblia como um enfeite. Não devemos ser espectadores da palavra. Deixemos que ela seja enxertada em nossa vida. Então, experimentaremos o milagre de viver como Deus. Agora, o que fazer para desfrutar o céu em meu coração? Talvez seja a pergunta de muitos. O termo grego metanoia, que em português é traduzido por arrepender-se, significa mudar totalmente o pensamento do coração e a emoção. Ou seja, podemos deixar que o céu reine em nossa vida e família, se apenas mudarmos o rumo do nosso coração e a nossa maneira de pensar. Portanto, arrependa-se dos pensamentos negativos e cheios de frustração, pensamentos que o fazem retroceder, que dizem que tudo está acabado. Mude o rumo da emoção e da mente. Deixe que a palavra do Senhor cresça em você, e então o céu estará ao seu alcance. Jesus disse: cuidado que ninguém os engane. Marcos 13:5. O reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá: aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre ou dentro de vocês. Lucas 17:20 22. Portanto, o reino de Deus está em nós. Opera nas circunstâncias que nos rodeiam e as transformam no reino dos céus. Certo homem estava caminhando e, de repente, viu alguns meninos que tiravam água suja para ser purificada. Ao levantar os olhos, viu que mais acima, naquele rio, havia um porco tomando banho. Obviamente, os meninos não sabiam que isso estava acontecendo,
Então o homem lhes disse: Meninos, se vocês querem limpar a água, devem primeiro livrar-se do porco que está se banhando lá em cima no rio. Devemos agir da mesma forma nas circunstâncias que estivermos vivendo. No casamento, o amor se desvanece, aparecem os conflitos familiares, os filhos seguem caminhos equivocados, as coisas não saem bem. O sofrimento e a enfermidade fazem que a nossa vida se encha de água suja. Tratamos de retirá-la de um poço, mas quando o fazemos, vemos que o outro poço se encheu de água suja e acabamos caindo na desilusão. Como podemos solucionar esse problema? A Bíblia diz, Provérbios 4:23, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Devemos nos arrepender e mudar o rumo de nossa maneira de pensar negativa e destrutiva e incorporar o pensamento de Deus e a palavra de Deus em nosso coração, para que o pensamento divino reine em nossa vida e transborde, transformando todo o ambiente no reino dos céus. Podemos experimentar o milagre se tão somente implantarmos a palavra de Deus em nosso coração. Toda palavra que sai da boca de Deus não volta vazia, mas cumpre o propósito com que foi enviada. Isaías 55 diz isso. Portanto, leia e estude a Bíblia, por mais que o seu intelecto duvide dessa verdade. Apegue-se à palavra de Deus que diz: tudo é possível ao que crer. Marcos 9:23. Se você precisa de cura divina, confesse. Pelas suas feridas fomos curados. Isaías 53:5. E desfrute de saúde física. Se você precisa que Deus o faça prosperar, deixe que seja enxertada em seu coração a palavra que diz: tragam o dízimo todo e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Malaquias 3:10. Acrescente o pensamento de Deus mediante a palavra dele, que permitirá que em sua vida sejam produzidos muitos frutos de felicidade em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de cada um que ouviu essa palavra. Talvez você chegou aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito no canal. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações e todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Não esqueça de deixar o seu like e de compartilhar este vídeo, esta palavra, com os seus contatos, com as pessoas que você mais ama. Nos vemos nos próximos vídeos. Deus abençoe. Amém.